Oi, gente, bom dia. Dia dos Pais por aqui. E eu vim contar a minha história sobre meu pai, eu e meu pai. Então, enquanto todo mundo sempre estava ali, né, com seus pais, comemorando o Dia dos Pais, eu guardei por muitos anos uma mágoa do meu pai. Por quê? Meu pai não era um homem ruim, meu pai nunca me bateu, nunca abusou de mim, nada disso. Meu pai era alcoólatra, meu pai morreu. Eu tinha 8 anos, era muito pequena. Mas eu me lembro que a gente passou muita necessidade por conta dessas bebidas do meu pai, por conta dessa irresponsabilidade do meu pai. Então, assim, eu precisei voltar meio que ao passado, eu precisei fazer uma viagem, eu precisei conversar um pouco com a minha mãe, entender como que foi esse processo dele vir para o Rio de Janeiro, porque eles eram baianos, para poder finalmente me libertar e deixar ele seguir o caminho da luz, perdoando ele. Tipo assim, vou resumir um pouquinho. Deixa eu ver se tá gravando, gente, que eu falei pra caramba que não gravou nada. Tá gravando. Enfim, eu vou contar um pouco. Minha mãe e meu pai são baianos, vieram da Bahia pra cá. Minha mãe, eu e minha irmã nascemos aqui, somos carioca. E a gente passou. No começo, meu pai trabalhava direitinho, mas já tomava uma bebidinha aqui, uma ali, mas não era alcoólatra. Com o passar do tempo, meu pai se tornou alcoólatra. E meu pai bebia mesmo, de cair na rua, ficar deitado na rua, não ia trabalhar, arranjava emprego, não ia. E a gente passava necessidade mesmo, de passar fome. A gente morava num quarto com um banheiro pequenininho dentro, quando tinha banheiro dentro, às vezes o banheiro era fora. Era avenida que chamava, né? Era aquele monte de quartinho com um banheiro do lado de fora, aquela porta velha de madeira que minha mãe às vezes nem dava banho a gente ali, dava banho dentro de casa, numa bacia, pra gente não ficar naquele banheiro sujo com aquele monte de gente. E eram umas portas que acho que se alguém ficasse olhando, te via lá dentro. Então, assim, pra vocês sentirem o drama. Minha mãe separou deles várias vezes, às vezes, porque ele bebia muito, então às vezes minha mãe ia embora, ele ia atrás, minha mãe ficava com pena, deixava voltar. E isso tudo. E meu pai morreu. Eu me lembro perfeitamente do dia, eu era muito pequena, mas eu me lembro quando chamaram no portão e não prepararam, falaram tipo, Mary, Edson morreu. Foi tipo isso. Morreu no chão, caído, ele bateu a cabeça e morreu na rua. Triste, morreu 42 anos meu pai. Mas enfim, por muito tempo, depois disso, a nossa vida já era uma merda. Ficou tão ruim quanto, porque minha mãe sozinha, costurava pra fora. A gente não teve nada, cara. A gente não tinha brinquedo, não tinha televisão, não tinha bicicleta, não tinha comida direito. Roupa, a gente sempre andou arrumadinha, porque minha mãe costurava pra fora, então os restinhos de pano, a gente era dessa finura, qualquer troquinho de pano, minha mãe fazia roupa pra gente. Minha mãe sempre foi muito guerreira nessa parte. E isso durou muito tempo. Eu pensava assim, eu não falava que o Dia dos Pais, eu achava uma palhaçada, que eu achava. Quando eu falava dia de palhaço, porque tipo, meu pai não fez porra nenhuma por mim. Por que eu vou comemorar o Dia dos Pais? Né? Não odiava, não, mas também cagava, sabe? Não era muito nem de falar no nome dele. Enfim, passaram-se anos e anos e anos e anos e anos. Minha mãe casou de novo, a nossa vida melhorou. Eu ganhei um irmão, eu tenho um irmão que é filho só do meu padrasto. Meu padrasto ajudou muito minha mãe, a gente melhorou muito de vida. E há uns 2019, 2018, eu fui fazer uma viagem para a Bahia, que é onde eles nasceram. E chegando nessa viagem lá, eu fui conhecer a cidade que meu pai e minha mãe nasceram. Cara, quando eu cheguei lá, que eu vi aquele lugar pequeno, aquelas pessoas tão humildes, aquela cultura diferente da minha, eu entendi um pouco que meu pai era outra criação. Meu pai foi. Isso não tira o mérito, não tira o que ele fez de errado, não. Mas assim, eu fiquei pensando, cara, tiraram esse cara dessa cidade pequena, jogaram no Rio de Janeiro. Eu não sei nem o que ele foi fazer no Rio de Janeiro. Que bom que ele veio, porque é a cidade que eu amo. Mas assim, e o cara se perdeu. O cara se perdeu, e pra cá não conhecer ninguém, se perdeu. Então, tipo assim, eu já voltei dessa viagem mais zen com ele. Eu falei, cara, que cenário diferente que esse homem veio. Esse homem morava numa roça, em fazenda. Não tinha nada, cara, comparado. Até as estruturas das ruas, assim, as casinhas eram diferentes do que ele veio encarar aqui. Então, assim, eu entendo que esse homem se perdeu. Esse homem saiu da cidade dele, que ele nem queria. Eu fiquei sabendo depois que ele veio. Eu acho que minha irmã já estava aqui. Acho que não era muito a vibe dele. E com o passar desse tempo, conversando com a minha mãe me contou que meu pai veio pra cá com ela. E chegou um certo tempo, minha avó veio e um irmão dele, que eles eram muito apegados.
Meu pai melhorou, ficou muito feliz que esse irmão estava aqui e tal. Só que eles não se adaptaram aqui, queriam ir embora. E meu irmão, o irmão dele falou que não ia ficar, que ia embora. Minha mãe conta que meu pai segurava nas pernas do irmão dele e pedia por favor para ele ficar, porque minha avó não deixava eles. Era aquela época que eles obedeciam a mãe pra caramba, não que não seja errado. Mas mesmo casado, o que mãe falava para eles era lei. Minha avó disse que ele não ia embora, que ele ia ficar. E ele ficou arrasado com essa ida embora do irmão. O irmão falou que não ia ficar porque não gostou, não se adaptou, que ele ia embora, vamos junto, mas minha avó não deixava, e ele bobo, ficou. Estava trabalhando, acho, então ficou. E dali pra lá tudo degringolou. Esse homem deve ter entrado numa depressão de ficar sem a família, de ficar sozinho numa cidade grande, que ele bebeu, até morrer. Só que eu não sabia disso. Pra mim ele era irresponsável, cachaceiro, tinha feito a gente passar vergonha na época de infância, não tinha dado nada pra gente. E quando eu soube disso, e quando eu fui lá naquele lugar, eu falei, cara, esse homem era doente, ele era depressivo, ele estava triste. Ele estava sem a família dele, ele foi jogado numa cidade imensa. Sabe Deus as coisas que fizeram esse homem beber. Ele precisava de ajuda e ninguém deu. Ninguém entendeu que ele precisava de uma ajuda. E aí eu consegui me libertar dessa mágoa. Agora eu tenho até um sentimento assim, de tristeza de não ter aproveitado, mas ele não ter tido idade para entender isso e ajudar ele. Na época ninguém entendeu, depressão era... Nem ninguém falava de depressão no tempo, né? Naquela época ninguém falava de depressão. Depois que foi ser falado, então ninguém nunca entendeu o que ele estava passando. E ele só estava sofrendo pela falta da família dele, do irmão querido, que ele queria que ficasse com ele. Então esse homem foi um homem sofrido, resumindo, né? Ele que devia ter uma mágoa imensa também. E eu perdoei meu pai. Entendi que ele não era só um cachaceiro, ele era uma pessoa doente, deprimida, triste, por estar aqui sem a família dele. Talvez se ele tivesse voltado para casa, que era para Bahia, ele nem teria sido, porque ele sempre foi um homem muito bom mesmo, ele foi um marido muito bom, um marido trabalhador. Ele se perdeu nessa parte aí. Então, assim, às vezes a gente tem uma raiva de alguém ou uma mágoa de alguém, mas a gente não sabe a história daquela pessoa, né? A gente precisa entender a história também. Não que talvez justificasse ele ter deixado a gente passar necessidade. Talvez ele tenha que ter sido forte, triste ou não, tentado procurar um trabalho, alimentar a gente direito, as nossas casas, que a gente vivia casa em quartinho, quartinho. Mas cada um tem um tipo de doença também, né? Um tipo de depressão. Então é isso. De repente você tem alguém aí que você tem essa mágoa, procura saber o que essa pessoa viveu. Por que essa pessoa era assim? O que levou ela a ser assim, desse jeito? Todo mundo tem uma história, cara. Todo mundo tem uma história. A mãe desse meu pai era super amarga, mas ela tinha uma história por ser tão amarga assim. Então, antes da gente julgar logo, né? A gente tomar pavor, tomar ódio, procura saber qual foi a história dessa pessoa. Que vai ser libertador pra você. Pra mim foi libertador. Depois que eu entendi qual era do meu pai, pra mim foi, graças a Deus, tô livre. Tô livre. Entendeu? É isso. Então era isso que eu queria contar aqui nesse Dia dos Pais. Mas aí eu tive um padrasto bom, um padrasto maravilhoso, que a gente cuidou da gente pra caramba. Me deu um irmão, que é um amiguíssimo agora. E nada disso talvez tivesse acontecido, né? Tinha que ser. Eu tenho sobrinhas maravilhosas que foram frutos desse meu irmão. Tudo isso teria que ter esse meu padrasto para poder essa família ser criada, né? E graças a Deus a gente está aqui. Minha mãe conseguiu criar a gente ficou bem, todo mundo cresceu, todo mundo ficou bem. E eu tenho muita pena por ele não ter visto a nossa família crescer, ele não ter vivido mais, ele morreu muito novo, ele morreu mais novo. Eu já sou mais velha que ele já morreu bem antes de mim. Morreu muito novo, 42 anos, assim. Eu já vivi mais do que ele. Então, é triste. Acho triste. Mas, enfim. Era isso que eu queria contar pra vocês nesse Dia dos Pais. Se você tem uma mágoa do seu pai, se ele tá vivo, corre lá pra saber qual é a história dele. Vê se esse cara também não tá passando por alguma coisa ou já passou. E aproveita o resto de tempo que você tem com ele. Porque eu não tive esse tempo, porque eu era muito pequena. Porque se fosse agora, a gente ia ver ele com outros olhos, talvez a gente cuidasse dele. E ele estivesse aí com a gente. É isso, gente. Comenta aí se vocês têm alguma história assim também, se vocês têm alguma mágoa de alguém. Curta, compartilhe. Um feliz Dia dos Pais, gente, pra quem tem, pra quem é. Não esqueça de se inscrever no canal. Aproveite esse domingo, aproveite seu paizão se você tem aí, se você é pai, aproveite suas filhas.
Conversem, falem sobre problemas. Não fiquem guardando mágoa, que é muito ruim. Se tem a oportunidade de falar com a pessoa ainda, fala. Eu não tenho mais, porque o meu não tá mais aqui. Mas enfim, é isso. Um grande beijo, um ótimo dia, um lindo Dia dos Pais para vocês. E até o nosso próximo vídeo.